Olá pessoal, eu sou Sávio, professor de espanhol. Esse é o Nacho, meu cachorrinho. Vou contar para vocês hoje sobre uma atualização sobre o meu processo de reconhecimento de título de mestrado, né? Já contei para vocês a minha história sobre o meu mestrado, né, que eu fiz no Paraguai. Tive problema para receber o título, tive problema depois para receber um outro documento que faltou na hora do reconhecimento, né, eles pediram. Então eu tive que pagar mais ainda, gastar mais dinheiro. Eu fiz intermediado por esse instituto, que vocês já sabem, quem me acompanha aqui já sabe que eu não recomendo que vocês façam por intermediadores, né? Por esses atravessadores, né? Que seriam esse povo que serve como ponte entre o aluno e a universidade. Na verdade é só para pegar todo o nosso dinheiro e eles acabam atrapalhando todo o processo. Então acompanhe o vídeo após a vinheta. Então quem me conhece sabe que eu fiz esse mestrado lá no Paraguai. Demorei 2 anos e 8 meses para receber o título. Aquela velha história, já contei isso para vocês. Vou deixar linkado aqui no canto direito da tela um vídeo onde eu falo melhor sobre esse mestrado no Paraguai. Então na época eu tentei me matricular direto com alguma universidade lá. Eu queria fazer lá pelo fato de fazer em espanhol, pelo fato de eu ser professor de espanhol. E tentei entrar em contato lá com as universidades, eles me encaminhavam para institutos, porque eles delegaram para esses institutos, né, a função de trazer os estrangeiros para fazer esses cursos lá por módulos. Então na época eu não achei nenhuma que trabalhasse sozinha diretamente com o aluno. Então o que eu vim contar para vocês hoje, atualizar a playlist de mestrado que eu sempre posto, né? Esse ano não postei nada ainda. Acho que o último vídeo foi em novembro do ano passado, quando eu recebi o título, né? Então eu recebi em novembro, dei entrada no final de maio. Por que você demorou tanto para dar entrada? Bom, vocês sabem que aqui no Brasil há muito preconceito com títulos estrangeiros, né? Então algumas universidades simplesmente não reconhecem. Elas passam um ano inteiro sem reconhecer um título de mestrado estrangeiro. Então o que eu estava fazendo? Eu estava buscando universidades com histórico positivo, né, que reconhecem alguns mestrados para eu ter chance de reconhecer o meu. Né? Por exemplo, a UFES aqui do Espírito Santo, a federal, ela não reconhece, ela passa anos sem reconhecer mestrado de ninguém. Né? Você pode olhar na plataforma Carolina Bore, você pode olhar lá, me parece que lá tem os reconhecimentos, né, que a universidade fez, quantos ela fez, né? Então você vê que algumas não fazem. E nem por ser pública, né? Algumas, nem é por ser pública, algumas privadas também não reconhecem. Né? Algumas têm esse histórico também. Então eu estava buscando universidades que reconhecessem, né? Então o que elas vão analisar? Toda a sua documentação e a sua dissertação, se ela está bem feita, se ela está coerente, né? Eles vão analisar a sua dissertação de novo e vão avaliar o mérito. Eu não acho que precisaria disso, né? Porque uma vez que você vai avaliar o mérito de uma outra instituição, você está descredibilizando aquela instituição. Mas, ok, é assim que funciona aqui no Brasil. Então, eu dei entrada, escolhi dar entrada na Universidade Católica de Petrópolis, que fica no Rio de Janeiro, uma universidade privada, né? Os meus amigos que fizeram comigo na época. De uma turma de mais de 30 pessoas, defendemos 5 pessoas no dia, se eu não me engano, dia 27 de janeiro de 2020. Dia 27 ou dia 29? Acho que é dia 27 mesmo. Então nós defendemos só 5 pessoas, né? Dessas 5 pessoas, eu sei que 3 já reconheceram nessa universidade. O outro cara parece que ele nem precisa reconhecer, porque ele não precisa, né? Ele não trabalha em instituição pública, então ele não precisa reconhecer. Agora só está faltando o meu, né? Então eu dei entrada nessa mesma universidade, porque eu sei que quando você dá entrada num processo de reconhecimento, a primeira coisa que a universidade daqui vai fazer é analisar, estudar, né, investigar sobre a instituição lá.
elas fazem isso uma vez. Depois que elas investigaram, né, esse processo de verificação se a universidade realmente existe, se ela é renomada, se ela é bem avaliada, esse processo já foi feito. Então os próximos que vierem, né, já não demora tanto para fazer quanto o da primeira pessoa que deu entrada. Então, por mais esse motivo, eu dei entrada nessa universidade. Então me pediram o título, frente e verso, tudo escaneado, digitalizado. Atrás já tem aquele selo de AIA, né? O selo de AIA, o apostilamento, por se tratar de um documento internacional. Então ele tem que ser apostilado. Não precisa de traduzir documentos que estejam em espanhol para o português. Cópia do histórico com as notas, também pediram. Ata de defesa, declaração de conclusão e a ementa do curso, que em espanhol se chama programa foliado. Todos esses documentos, eles precisaram ser apostilados, né, e validados. Além disso, eu precisei postar também lá para eles, né, a gente faz uma postagem, a gente preenche um formulário pelo Google Forms e você vai colocando todas essas informações e os anexos. Eu também precisei colocar publicações. Assim, pelo que eu li, não é pré-requisito ter publicações para você reconhecer pela Católica de Petrópolis. Mas eles pedem para você anexar. Então anexei, claro que eu fiz as minhas publicações. Aí coloquei lá, participações em eventos relacionados à ciência. Não tenho certeza se é esse mesmo termo que está lá, mas é basicamente isso. E o que você produziu de pesquisa durante esse processo, durante esse tempo. Então anexei tudo lá e também pede a avaliação da instituição naquele país. O órgão que seria a CAPES deles lá chama ANEAS, se eu não me engano, é esse o nome. Então peguei tudo isso. Além disso, uma surpresa para mim que não teve dos meus colegas, né? Perguntei a eles sobre o processo, como é que foi. E para eles não pediram essa declaração de vínculo entre o tutor e a instituição. O tutor é o orientador, o professor orientador da sua dissertação. Não pediram para eles uma declaração emitida pela universidade, falando que aquele professor pertencia ao quadro ali docente da universidade. Para mim pediram. Então, para eu conseguir esse documento, tive que entrar em contato com o Instituto Ideia. Até fui bloqueado por uma das diretoras lá, me bloqueou no WhatsApp, falou: senhor, tratar com o telefone da instituição. Foi e me bloqueou. Né? Antigamente ela falava comigo: o seu diploma vai chegar, não sei o quê. Aí agora ela já me bloqueou. Ela já não quis conversa comigo, não. Então, tudo que eu tentava falar com eles, tentava ligar, eles não atendem, né? Eles são muito espertos. Se for para o setor de matrícula, você até consegue falar. Mas se você entrar nesse assunto, eles já te cortam. Então, para enviar e-mail direto para a Universidade de Colômbia, como eu sou aluno do IDEA e não da universidade, eu fiz a matrícula pelo IDEA, então eles falaram: não, você tem que falar diretamente com o IDEA. Você, né, eles não podem atropelar, porque eu sou aluno, assinei contrato com o IDEA. Aí eu entrei em contato com o IDEA e eles falaram: nós podemos fazer esse documento para o senhor, mas tudo isso terá um custo e sairá pela bagatela de R$800. Você já viram alguma universidade cobrar R$800 para dar uma declaração de vínculo para um aluno? Né? No máximo uns R$50 cobraria. Né? Sendo assim, algo caro, seria 50. Cobrar R$800 por uma declaração é surreal uma coisa dessa. E para enviar para mim, eles cobraram mais 450. Aí falei assim, eles perguntaram: você quer o documento digitalizado ou você quer que envia? Para enviar é 450. Eu falei assim, me envia, faz o documento digital para mim e depois eu pego.
o original. Mas eu quero físico. Você só escaneia para mim. Aí depois que ficou pronto, aí ela falou assim, deposita pra gente enviar para você, já que você pediu o físico. Falei assim, não, eu vou buscar, eu não vou pagar R$ 450, sendo que eu sei que para enviar um documento para lá, que eu já enviei, não foi R$ 90. Né? Eles querem cobrar 450. Isso que é uma instituição sem fins lucrativos. Né? Então, falei para não me mandar, aí eles emburraram, não quiseram me mandar o documento digitalizado, e eu estava dependendo disso para eu dar entrada. Né? Então eles atrapalharam a minha vida mais uma vez. Então isso é uma sacanagem, né, que eles fazem com a gente, esse instituto. Desde quando eu me matriculei, eles só atrapalharam a minha vida. Então eles estavam combinados, já avisados para não responder e-mail meu, para não me atender, me bloquearam no WhatsApp. E enviei um e-mail para o professor Sérgio, que estava... O professor Sérgio é da Colômbia mesmo. Então eu tornei a enviar um e-mail para ele, ele que tinha me respondido no começo, me encaminhado para o IDEA. Aí eu falei assim, o senhor já está com o meu documento, tem como enviar ele digitalizado, por favor? Aí eu dei uma de bobo, né? Pedi o documento digitalizado, ele foi e me mandou, dei entrada ali no mesmo dia. Estava tentando de dia, mas sempre faltava alguma coisa. Aí, à noite, consegui terminar de dar entrada, porque o formulário é muito grande. E assim que você termina uma página, são 4. Assim que você termina uma página, aí abre mais coisa que pede, né? Então eu não sabia se ia me pedir mais coisa ainda, que ia depender da universidade, né? Que ia me travar de novo. Mas foi basicamente isso. Então, assim, o processo de reconhecimento não é difícil de fazer. O negócio é que é muito minucioso, pede muita coisinha, né? Tem que estar com o currículo dos professores que te avaliaram na banca ali, né? Avaliadora, na banca de defesa. Tem que estar com o currículo deles. Pode ser o currículo Lattes, né? Se ele for brasileiro. E se não for, tem que ser algo similar que tenha naquele país. Aí você tem que pegar tudo anexado. Aí você tem que compilar tudo num PDF e gerar um arquivo só para você mandar. Então é muita coisinha para você fazer. Além de documentos pessoais, também pede, se eu não me engano, identidade, CPF. Acho que é basicamente isso, né? Então eu dei entrada no finalzinho de maio, se eu não me engano, dia 26. Aí me enviaram um e-mail já rapidinho. Ah, sabe, faltou a sua ata de defesa. A que você mandou não está assinada. Aí eu fui, peguei a que estava assinada, a apostilada, já com carimbo, aí enviei direitinho o negócio certo. Essa que não estava assinada, é porque eu enviei o arquivo da dissertação, aí lá no começo da dissertação tem o espaço, né, da ata de defesa, onde a banca assina. Eu mandei esse arquivo, então precisei mandar ainda a ata de defesa separada. Então foi basicamente isso. Eu estou aguardando agora, tem 2 meses, né, quase que eu estou aguardando, mas ainda não fizeram 2 meses. Os meus colegas que fizeram, eles falaram que demorou mais ou menos 3, 4 meses para sair o reconhecimento deles. Eu acho que o meu não vai passar muito disso também. Estou até com intenção de fazer um doutorado agora, caso o meu título seja reconhecido. Eu já começo agora no próximo janeiro, né? Agora eu já animei de novo. Então eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha contado um pouquinho, esclarecido um pouquinho sobre o processo de reconhecimento, que não é difícil de fazer, não é impossível, mas é um pouquinho chato, pede muita coisa, né? Um forte abraço e hasta luego. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no seamos nadie antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas